seu lado. Faça um elogio sincero, não minta, porque você é crente, em nome de Jesus, aleluia. Amém. Deus é bom, amém? Quantos concordam comigo? Diga amém. Muito bom voltar aqui, 2 vezes no ano. Estive em janeiro. E tanta coisa aconteceu de lá para cá, irmão, que eu nem tenho tempo de contar para você. Apesar de que eu vou pregar 4 vezes. 2 hoje e 2 amanhã. Amém? Quem vai estar aqui hoje e amanhã para receber mais de Deus? Amém. Você vai viver além de tudo que você já viveu em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar com você aqui, nesse nosso primeiro momento. Nós teremos, como eu disse, 2 momentos. E nesse meu primeiro momento aqui eu quero falar com você a respeito de algo que Deus tem falado ao meu coração esses dias. Eu quero dar mais uma enfatizada nisso, porque eu acredito que essa é uma mensagem para nós. Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 11, no verso 10, desculpa, se você puder aí acompanhar comigo esses textos, para a gente ganhar tempo, se vocês puderem lançar ali. Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 10, diz assim, não diga, por que razão foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria essa pergunta. Diga comigo, não provém da sabedoria essa pergunta. Nós frequentemente somos tomados por um sentimento, diga comigo, sentimento, e crente não foi chamado para andar por sentimento, mas pela fé, amém ou não? Amém ou não? Então não são os nossos sentimentos que devem mandar em nós, e eu quero falar um pouco sobre isso também aqui, provavelmente amanhã, se Deus não mudar tudo, mas até agora o que Ele falou comigo é que amanhã eu vou falar um pouco disso, né? Mas nós não somos guiados por sentimento. Então nós frequentemente somos visitados por esse sentimento de olhar e dizer, naquele tempo é que era bom. É verdade ou não é? Mas aquela época, né? E esse nunca foi o desejo de Deus. O texto está deixando muito claro que Deus não quer que você viva dizendo que foi bom naquela época, ou se perguntando por que naqueles dias foram melhores. Não que você é proibido de sentir saudade ou de olhar para trás com com essa alegria de dizer, poxa, aquela época era boa. Mas é porque Deus quer que você viva uma vida para cima. Deus quer que você viva de degrau a degrau subindo. Amém ou não? Deus quer que você viva hoje mais do que ontem. Que o que você viva hoje seja melhor do que o de ontem. Amém ou não? O desejo de Deus é que possamos avançar. Provérbios no capítulo 4, no verso 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então o desejo de Deus é que você possa viver uma vida que vá brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. O desejo de Deus é que você possa viver cada vez mais. E essa é uma mensagem que Deus me deu esse ano, né? Uma sigla que Deus colocou no meu coração, que foi um tema que eu fiz no nosso culto de jovens lá em Brasília, e que se tornou um lema na minha vida, um clamor, uma oração, uma palavra profética, né, onde eu tenho falado isso constantemente ao Senhor, MDQA, diga comigo, MDQA. MDQA significa? Já tem gente aqui que sabe, porque me acompanha por aí pelas redes sociais, né? Sim ou não? MDQA significa... Alguém falou aqui, quem foi que falou? Eu ouvi alguém falar. Mais do que antes, muito bem. Diga comigo, mais do que antes. Diga mais forte, mais do que antes. O desejo de Deus é que eu viva mais do que antes. É que eu possa viver hoje mais do que ontem. É que o meu hoje seja melhor do que foi ontem e o meu amanhã seja melhor do que hoje. Amém ou não? Não tem nada pior do que você viver olhando para, naquela época era tão bom, agora não é mais legal. Né? Esse nunca foi o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você viva hoje com mais intensidade por Ele do que antes. O tema desses 2 dias que nós estamos tendo aqui é Intense Plus. Né? Além de ser intenso, é plus. Né? Porque plus já fala de ir além, então é dobrado. Né? Então é uma intensidade ainda que vai além.
E o desejo de Deus é que a gente viva essa intensidade, é que você realmente viva hoje mais do que ontem, mais do que antes. Você pode falar isso aí para pelo menos 3 pessoas perto de você? Diga para ela, viva mais do que antes. Deus tem mais do que antes para você. O melhor de Deus para você não está no passado, está no futuro. O melhor de Deus para você ainda está diante de você. Esse ano fez 14 anos que eu me reconciliei com o Senhor. 14 anos que eu fui para o encontro com Deus, entreguei minha vida para Jesus e comecei a viver o meu ministério. Eu me reconciliei com o Senhor em setembro de 2003, e em fevereiro mais ou menos de 2004, 4 meses depois, eu estava abrindo a minha célula e começando então o meu ministério de ganhar vidas, de discipular pessoas, de pregar o evangelho, de fazer discípulos. Então são quase 14 anos no ministério. Nesses 14 anos, eu posso dizer que eu já vivi coisas extraordinárias. Mas hoje, completando 2 ciclos, né? Porque um ciclo são 7 anos, completando 2 ciclos, 14 anos, eu posso dizer que tudo que eu vivi até agora foi apenas a introdução da história do meu ministério. Amém? Eu acabei de terminar agora um livro que eu escrevi chamado Colecionador de Testemunhos. São 180 páginas contando a respeito de testemunhos daquilo que Deus vem fazendo nesses 14 anos na minha vida. E incentivando as pessoas a viverem todos os dias testemunhos. E eu pude olhar para todas essas experiências tão vivas, né, tão reais dentro de mim. E eu, no final, completei esse livro dizendo que tudo que eu escrevi até ali foi o prólogo. O que é o prólogo? É apenas a introdução de um livro. É aquele capítulo que vem antes dos capítulos. Então, na verdade, eu não chamei de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Eu chamei de prólogo 1, prólogo 2, prólogo 3, prólogo 4. Porque eu disse, tudo que eu escrevi aqui foi só o prólogo, porque a minha história está só começando. Eu ainda tenho muitas coisas para viver. Amém ou não? Se Deus não quiser me tirar dessa terra ainda, né, eu estou aqui para viver intensamente enquanto eu viver aqui. Amém ou não? Então, hoje, o incentivo que eu trago para você é que você possa viver mais do que antes. É que nós possamos viver essa caminhada que vai além. Agora, não se trata simplesmente de algo que depende de Deus. Eu acredito muito na participação do homem. Naquilo que Deus está fazendo e naquilo que Deus quer fazer. Eu acredito muito na soberania de Deus. Eu acredito muito que Deus tem um controle, que realmente todas as coisas estão no controle de Deus. Mas dentro do controle de Deus, Ele nos dá a oportunidade de participar de muitas coisas, sim ou não? E nós somos provocadores disso. E eu entendo isso. Então, quando eu falo para você de viver mais do que antes, eu entendo que depende de nós tomarmos algumas posições, algumas posturas, para que a gente possa realmente viver isso. Talvez hoje você está vivendo uma vida onde você olha para trás e diz, aquele tempo era muito bom, e você diz assim, eu gostaria muito de viver coisas maiores. E Deus diz para você assim, existem coisas que você precisa fazer, para que você possa viver mais do que antes. Isso precisa ser provocado. Quando eu falo sobre colecionar testemunhos, eu acredito que eu tenha ministrado aqui, né, sobre colecionar testemunhos, porque eu tenho falado muito sobre isso, e esse foi o tema agora que eu escrevi desse livro, e eu comecei esse livro falando sobre isso, como que os testemunhos, eles precisam ser provocados. Diga comigo, provocar. Não, diga com mais convicção, diga provocar. É quando você age, é quando você faz algo que vai gerar algo. Toda ação, já dizia a física, né? Tem uma reação. E isso, antes de ser uma lei da física, é uma lei espiritual. É a lei da semeadura e da colheita, é a lei de provocar. E você provoca com uma atitude, quando você toma uma atitude, quando você toma uma decisão, quando você faz alguma coisa, você está provocando um resultado. Então, viver mais do que antes é mais do que orar e dizer, Senhor, me leva a viver mais do que antes. Sim, nós precisamos orar para que nós possamos experimentar cada vez mais de Deus. Mas eu entendo que nós precisamos provocar isso. Que nós precisamos tomar a posição, que nós precisamos nos colocar na posição de dizer, eu quero viver mais do que antes. Olha o que a Bíblia diz para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, no capítulo 3, no capítulo 2. Nós conhecemos esse texto, mas eu gostaria de trazê-lo à memória. Apocalipse, se você quiser acompanhar aí, na sua Bíblia também. Mas o irmão vai estar colocando ali, Apocalipse 2.
a partir do verso 1, é a carta que é escrita à igreja de Éfeso. E aqui na nova aliança, né, no tempo da graça, no novo tempo de Deus, você vê o Senhor repreendendo a igreja de Éfeso. Ele primeiro começa elogiando, ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportas as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha que extraordinário, ele começa elogiando, você vê uma igreja que é um referencial. Ele está dizendo, olha, uma igreja que é perseverante, uma igreja que não aceita qualquer falsa doutrina, uma igreja que põe à prova os falsos apóstolos, uma igreja que realmente conhece a verdade, uma igreja que é perseverante. Só que, no entanto, ele diz: porém, eu tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Às vezes nós estamos assim, os anos se passam e nós estamos na igreja, nós estamos na presença de Deus, nós estamos na obra de Deus, nós estamos no ministério, nós estamos liderando uma célula, nós estamos talvez participando de uma célula, nós estamos talvez apresentando um teatro, estamos talvez ministrando num louvor, participando de um ministério de fotografia, filmagem, música, alguma coisa, envolvido na obra de Deus, às vezes até atolados, envolvido com tanta coisa que você não tem mais nem tempo para muita coisa. É verdade ou não é? Perseverantes, trabalhadores, porém, o coração já não é mais tão apaixonado. Já se tornou automático. Diga comigo, automático. E o que isso vira? Diga comigo, religião. O que é a religião? É o costume. É ou não é? É quando você se acostuma a vir à igreja. E aí você já não vem mais pelo propósito. Aí você já não vem mais pelo amor. Aí você já não vem mais porque tudo que você quer é estar na presença de Deus e viver coisas novas em Deus. Você vem porque você vem. Você vem porque você vem. Existem pessoas que quando alguém pergunta para ela assim, ó, por que você não faz isso? Ela diz, porque lá na igreja não pode. Vocês conhecem o meu testemunho, como eu me guardei para o meu casamento na corte, né, que nós chamávamos de compromisso, mas é uma corte, de beijar na boca, inclusive só no casamento. E as pessoas chegavam e elas perguntavam, né, por que isso? E eu sempre explicava para as pessoas que não se tratava de algo da igreja, mas se tratava de uma decisão minha, até porque quando eu decidi isso, a igreja estava no início e nós tínhamos aí uns 3 ou 4 jovens. Então foi uma decisão minha, não tinha rede de jovens, não tinha uma determinado como os jovens deveriam. Não, era algo que eu vi na vida de outras pessoas, o testemunho, e quis viver. Eu decidi. Mas depois eu ministrando e ensinando isso, os nossos jovens começaram a adotar esse estilo de vida. Mas tinha jovens que quando alguém perguntava assim, mas por que você não vai beijar na boca antes de casar? Ele respondia o quê? Porque lá na igreja não pode. Por quê? O que é isso? Diga comigo, religião. Por que você entrega o dízimo? Por que você se santifica? Por que você lidera uma célula? Às vezes isso vai se tornando tão automático que a gente não já sabe mais nem por que faz. É o famoso paradigma, né? O que é o paradigma? O paradigma é algo que as pessoas vão fazendo e se torna um padrão e todo mundo faz e ninguém mais sabe mais nem por que faz. Um dia eu experimentei, estava passando na frente de uma igreja católica no ônibus, sentado do lado de uma pessoa, na hora que passou na frente da igreja católica, a pessoa fez o sinal da cruz. E eu experimentei perguntar para ela, por que você faz isso? E ela disse, minha avó fazia. É verdade? É assim ou não é? Falei, você já parou para ver na Bíblia se alguém fazia isso? Da onde foi que começou isso? É a história do paradigma. O ser humano, nós como seres humanos, nós somos tendenciosos a isso. Nós somos verdadeiramente influenciados pelo meio. Isso é uma verdade. Se você não tomar cuidado, você passa a fazer o que está todo mundo fazendo. Existem diversas pesquisas que eles fazem para mostrar sobre isso, comportamento, pesquisas comportamentais, né?
Por exemplo, uma pesquisa muito interessante que eu vi um dia, que eles fizeram um teste, eles colocaram tipo 5 ou 6 pessoas dentro do elevador. O que é o normal do ser humano quando você entra no elevador? Você entra no elevador e você vira e fica de frente para a porta. É verdade ou não é? É ou não é? Que é o instinto natural de segurança que você tem, porque a porta é a saída, então você fica já pronto para sair. Só que aí eles fizeram um experimento, onde eles colocaram 5 pessoas dentro do elevador, todas de costas para a porta. Propositadamente, entendeu? Só que aí eles começaram a filmar, e aí a pessoa que não sabia do teste, do experimento, de nada, ela entrava e ela via o quê? Todo mundo de costa para a porta. Automaticamente o que ela fazia? Ficava de costa para a porta. Sem saber por quê. Está todo mundo de costa para a porta e eu que não sou besta de não ficar, né? Esse é o paradigma. É assim que funciona. A religião é assim. Perde o sentido. Perde o objetivo principal, perde o propósito. Você está entendendo aqui? Está conseguindo me acompanhar? Outro experimento que os cientistas já fizeram foram com macacos. Eles pegaram vários macacos e colocaram dentro de uma jaula. E colocaram ali naquela jaula um cacho de banana no alto daquela jaula e uma escada para subir até aquele cacho. E aí, o natural, tinha 5 macacos. Era que os macacos, então, fossem o quê? Subir para pegar o cacho de banana. Só que quando os macacos, algum daqueles macacos subia, eles davam um banho de água gelada em todos. Então, daqui a pouco, ninguém mais subia aquela escada. Por quê? Porque ele sabia que se ele subisse, um deles subisse, todo mundo levava banho de água gelada. Pronto, os macacos estavam todos adestrados, ninguém subia a escada. Aí o que eles fizeram agora? Tiraram um daqueles macacos e colocaram um novo macaco no lugar que não sabia do banho gelado. Resultado, o que o macaco fez? Subiu a escada, só que quando ele foi subir a escada, os outros macacos puxaram ele e sentaram o cacete. Não vai subir não, senão ele toma banho. Como ele não pode falar, foi a linguagem deles. Entendeu? Beleza. Trocaram um outro macaco agora. Botaram um novo macaco que também não tinha tomado banho de água gelada. Quando esse novo macaco foi subir a escada, o que aconteceu? Puxaram ele. Inclusive aquele que entrou depois, que não sabe por que ele está batendo. Entendeu? Daqui a pouco eles trocaram todos os macacos. Nenhum macaco sobe na escada para pegar as bananas e nenhum deles sabe por quê. Só sei de uma coisa, não pode subir. Por quê? Não sei. Entendeu? O paradigma é assim. Por que você faz aquilo que você faz? O que a religião faz com a gente? A religião tira essa essência. Aqui você está vendo uma igreja em Éfeso, que era uma igreja que agia, uma igreja que fazia, uma igreja que estava ali trabalhando. Ele está falando sobre as obras, sobre o trabalho, sobre a perseverança, sobre o conhecimento que eles tinham da palavra. Porém, cadê o amor? Cadê a essência? Cadê o propósito? Foi ficando para trás. E se nós não tivermos cuidado, irmãos, os anos vão passando e a gente vai perdendo esse coração e essa essência. Por isso que hoje eu estou falando para você sobre mais do que antes. Porque eu acredito que aquilo que, quando você tem esse coração de dizer, Senhor, eu não quero me tornar um automático. Muito pelo contrário. Eu quero viver hoje mais do que antes. Eu quero te amar hoje mais do que antes. Eu quero amar as pessoas mais do que antes. Não por causa da religião, mas por causa de um propósito. Você consegue compreender isso? Aí olha só o que o texto diz então para essa igreja, quando ele diz que a igreja perdeu, né, esse primeiro amor. Aí no verso 5 ele diz assim, ó, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Olha como é extraordinário esse texto. Deus repreende a igreja dizendo que eles perderam o quê? O que eles perderam? O primeiro amor. Mas o texto não está dizendo assim, então volte a amar. Porque o amor é uma decisão. Ele está dizendo, volte à prática
das primeiras obras. Ele está dizendo, volte a fazer o que você fazia no início. Por quê? Porque aí o amor será despertado. O amor é um sentimento que pode ser construído ou destruído por causa das atitudes. Quantos casais casaram amando e por causa de atitudes diárias perderam o amor? É verdade ou não é? E quantos conseguem, através de atitudes, voltar a esse amor? Hoje eu estava falando sobre um psicólogo americano que fez um estudo com um casal, e a partir disso nasceu todo um estudo que ele fez, onde ele pegou um casal que estava decidido a separar, porque esse casal chegou no consultório dele para conversar com ele, dizendo que eles estavam decididos a separar porque eles não mais se amavam. Depois de tantos anos de casamento, eles entenderam que não havia mais amor, a paixão acabou, nós não nos amamos mais. E aquele psicólogo, então, ele fez, que também é pastor, ele fez um desafio para aquele casal. Ele disse, antes de vocês se separarem, eu queria que vocês agissem durante 30 dias, como se vocês fossem apaixonados de novo. Tudo aquilo que vocês faziam no início, vocês vão fazer por uma decisão e não por sentimento. Vocês vão fazer tudo de novo. Como assim? A gente vai fingir? Vocês vão fingir. Eles começaram a agir como nos primeiros dias. O cara começou a mandar flores para ela, abrir a porta do carro, levar ela para jantar, e ela começou a servi-lo, né, na cozinha, na mesa, na cama, amá-lo, né, fazer todas as atitudes ali de um casal apaixonado que acabou de se conhecer. E depois de 30 dias, aquele casal procurou aquele psicólogo para dizer assim, nós não queremos mais nos separar, porque nós estamos apaixonados novamente. Porque o amor é uma decisão. Diga comigo, o amor é uma decisão. Quando você decide, o amor pode ser construído ou destruído. E quando eu falo de viver cada vez mais, eu digo para você que é um sentimento, um desejo que eu tenho no meu coração de amar mais a Deus, de me entregar mais a Deus, mas eu sei que isso é através de atitudes, é um culto racional. É quando Paulo diz assim, ó, eu rogo que apresentai os vossos corpos como sacrifício, quer dizer, se entregue fisicamente o seu corpo para fazer como um culto racional. Culto racional, como meu pastor lá em Brasília sempre diz, não é uma fé inteligente. Tem gente que acha que culto racional é um culto inteligente. Não é isso. O culto racional é um culto consciente. É um culto onde você faz algo porque você sabe que aquilo ali precisa ser feito, não porque você sente simplesmente, mas porque você tem consciência. Você está entendendo? É quando eu sei que o amor é um mandamento de Deus, que o perdoar é um mandamento de Deus. E aí eu não espero sentir, eu vou lá e ajo. Esses dias eu orei por uma moça em uma cidade que eu fui pregar, e ela estava escravizada pelo espírito de prostituição, literalmente com toda a força. Ela me procurou no final da palavra, ela disse, pastor, tem 6 meses que eu saí da boate, da casa de prostituição, como prostituta, me prostituindo, mas eu não consigo deixar de me prostituir. E antes de eu orar por ela, o Espírito Santo falou para mim, pergunte cadê o pai dela. E eu falei, cadê seu pai? E ela olhou para mim assim, né, tipo, o que tem a ver meu pai? E ela falou, meu pai não está comigo. Eu falei, ele está onde? Ela falou, ele está na rua usando droga. E aí eu falei para ela assim, você precisa perdoar o seu pai. Porque ela me contou assim, porque na hora que ela mostrou desdém, eu perguntei para ela assim, eu falei para ela assim, o Espírito Santo mandou eu perguntar cadê seu pai. Aí ela começou a chorar e ela começou a me dizer que o pai dela havia abusado sexualmente dela, e por isso que ela hoje estava na prostituição. E ela não conseguia perdoar o pai, porque ela tinha muito ódio do pai dela. E aí eu falei para ela, você precisa perdoar o seu pai, para que você possa ser liberta. E eu passei cerca de meia hora orando com essa mulher, porque eu falava, perdoa o seu pai, e ela gritava, eu não consigo perdoar meu pai, eu odeio meu pai. E eu dizia para ela, você precisa perdoar o seu pai, decida perdoar o seu pai. Até que eu levei ela a se entregar para Jesus e dizer, Senhor, me ajuda a perdoar o meu pai. E eu comecei a orar com ela e dizer para ela assim, diga assim, pai, eu te abençoo. Abençoe o seu pai.
E ela começou, depois de muita luta, ela começou a conseguir dizer: Pai, eu te abençoo. Deus abençoa o meu pai. Muda a história do meu pai. Até ela poder dizer: eu perdoo meu pai. Porque é uma atitude. Sabe, se você tem ódio de alguém, Deus não mandou você simplesmente perdoar essa pessoa. Deus mandou você orar por ela. Por quê? Porque eu duvido você ficar orando por uma pessoa e você não conseguir perdoá-la. É verdade ou não é? Porque você pode até não mandar no seu coração, mas na sua oração você manda, sim ou não? A não ser que você esteja endemoniado, nos procure no final para a gente expulsar esse cão da sua vida. Porque se você está consciente e é uma pessoa racional, sã, apesar da insanidade por Jesus, né? Você pode orar por alguém. Talvez no começo, como eu costumo dizer, você vai começar orando assim: Deus abençoa aquele infeliz. Entendeu? Mas você vai perseverar nessa oração, até que vai chegar um momento que você vai dizer: ô Senhor, abençoa a vida dele. Você vai passar a amar essa pessoa, porque a oração tem esse poder. Você entende isso comigo? Então o amor, ele é assim. É quando você decide, é quando você decide praticar, você decide agir, você decide fazer, você decide provocar. Eu quero viver mais do que antes, e para que eu viva mais do que antes de Deus, eu preciso provocar. Porque a tendência é que o tempo vai passando, o pastor Serginho falou aqui sobre apaixonados pelo time de futebol. A tendência é que o nosso tempo vai passando na presença de Deus e a gente já não é mais tão insano assim. É ou não é? No começo a gente orava mais, a gente pedia perdão até para o doido da rua. Eu me lembro quando eu voltei do meu encontro, um dia eu estou dentro do ônibus, Deus mandou eu levantar do ônibus, eu tinha perdido o ônibus, tinha pegado o ônibus errado na verdade, aí tive que ir até o terminal rodoviário para poder pegar o outro ônibus. Falei: Deus, o Senhor tem um propósito, eu perdi o ônibus, tem um propósito. Aí quando eu entro no ônibus, estou lá sentado, falei: Deus, qual que é o propósito de eu pegar esse outro ônibus? Aí eu olho para o cobrador, Deus fala: vai lá e pede perdão para ele. Porque alguns meses antes de eu me reconciliar, Deus me lembrou: você criou caso e confusão e esculhambou com ele. Eu olhei e falei: é ele mesmo. O Espírito Santo vai lá e pede perdão para ele. E eu fiquei resistindo, irmão. Resistindo. Até que foi chegando na parada e Deus falou: tu não vai mesmo? O cara estava trocando ideia com o outro. Pensa na vergonha. Aí lá vai eu com as pernas bambas, tremendo. Mano, queria te pedir perdão. Eu fui explicar para ele. Ele não entendeu nada, que ele não lembrava. Quantas pessoas não criam caso com ele todo dia? Entendeu? Mas sabe, eu obedeci a voz do Espírito Santo. Mas sabe qual é a questão? O tempo vai passando e a gente não é mais tão doido assim. É verdade ou não é? Deus manda você ficar de pé para pregar dentro do ônibus. Só que aí, com o passar do tempo, isso aí era lá naquele tempo. É verdade ou não é? E sabe qual é o desespero da minha alma? Senhor, não deixa eu perder esse coração. E como que eu não perco esse coração? Atitudes. Sempre agindo, independente do que eu sinta. Sabe, alguns anos atrás, uma mãe me procurou na igreja e ela disse assim: pastor, sabe como meu filho se refere a você lá em casa? E eu disse: como? O filho pequeno dela. E ela disse assim: mãe, é aquele apaixonado por Jesus. E eu falei: Deus, se uma criança pequena está vendo em mim um apaixonado por Jesus, é porque o Senhor está fazendo algo. Mas sabe qual é o meu desespero? É que eu nunca me torne aquele que um dia foi apaixonado por Jesus. É que eu continue sendo conhecido como aquele apaixonado por Jesus. É como eu falei ontem lá em Icoaraci, né, no Monte Tabor, a respeito dos meus filhos pequenos. Isso é um coração. Falei isso ontem lá, né? Não sei se eu falei, você também não sabe, né? Não ouviu ainda o que eu vou falar? Quando a Bíblia diz que nós precisamos ter um coração como de criança.
eu entendo que não significa que você não vai poder adquirir maturidade e crescer espiritualmente. Porque Paulo fala, eu não pude vos dar alimento sólido. Não é desse crescimento que Deus está dizendo que você não deve ter. Você deve crescer sim, amém ou não? Mas sem perder o coração de uma criança. E como é o coração de uma criança? Apaixonado. Há 3 semanas atrás eu fui ministrar num lugar, no Goiás, próximo de Brasília mesmo. E antes de ministrarmos o congresso, eles nos levaram para um sítio para a gente passar o feriado de 2 de novembro. E lá tinha uma piscina, tinha um rio. E as crianças naquela expectativa, porque tinha piscina, né? E aí pronto, quando tem piscina. Meu filho de 4 anos, minha filha de 7 anos. Vocês conhecem, que eles estiveram ano passado aqui comigo. E quando eles chegaram naquele sítio, um lugar simples. Nós já fomos em tantos lugares melhores. Já estivemos em vários lugares, alguns até fora do Brasil. Já conheceram vários lugares os meus filhos. Mas eles chegaram naquele sítio simples. E olharam e disseram, hoje é o melhor dia da minha vida. Esse é o melhor lugar que eu já fui. E eu olhei para isso e eu disse, esse é o coração de uma criança. É um coração que olha e diz, Senhor, o Senhor tem algo melhor ainda para a minha vida. Eu já vivi coisas, mas sabe, eu quero me deslumbrar novamente com as pequenas coisas. Com as pequenas coisas. Agora, 4, 5 meses atrás, nós ofertamos o nosso carro. Entregamos o nosso carro de oferta. Por causa dessa minha decisão de viver mais do que antes. Eu já havia ofertado o meu carro quando eu era solteiro. Só que eu falei, Deus, eu quero viver coisas maiores ainda. E hoje, num novo tempo, com um carro melhor, eu quero ser mais insano do que antes. Porque antes eu era solteiro. Era uma história. Hoje, com 2 filhos, é outra história. E nós entregamos o nosso carro. Sabe, estava contando, quando eu vim aqui com o irmão João, estava contando como o Senhor nos deu um carro muito melhor. Nós ganhamos um carro muito bom. Bem melhor do que aquele que eu tinha ofertado. Mas sabe, talvez você ouça o testemunho, como a gente às vezes conta alguns testemunhos insanos das nossas vidas, de coisas que nós ganhamos e colhemos do Senhor. E a pessoa pensa assim, eu quero viver isso também. E a palavra de Deus para a sua vida é, provoque. Sabe por que eu vivo essas coisas hoje? Sabe por que eu vivo hoje? Chegar para ministrar em um lugar, como aconteceu no ano passado, e eu fui para um lugar com minha esposa ministrar, e quando a gente estava embarcando no aeroporto, a gente vivendo um momento desafiador financeiro, e a gente vivendo aquele momento desafiador ali, minha esposa olhou para mim no aeroporto e disse, amor, nessa viagem eu sinto que Deus vai nos dar, eu estou falando para Deus que Deus vai nos dar R$10.000 de oferta. E eu olhei e falei, a mulher que seja feito pela tua fé, que ela tem mais do que eu. Porque eu já conhecia a realidade, é um lugar que nos honra muito, nos abençoa, mas eu sabia que não era esse costume, não tinha costume de entregar uma oferta grande assim. Mas nós fomos ministrar, e um dos dias que eu terminei de ministrar, uma pessoa me procurou e disse, pastor, quando você estava pregando, Deus falou comigo para eu fazer uma loucura como eu nunca fiz na minha vida, e dar uma oferta como eu nunca dei na minha vida. E Deus mandou eu entregar todo um dinheiro que eu tenho juntado, que está lá na minha poupança, que eu não sei nem quanto é, e Deus mandou eu transferir para vocês. Quase que eu caí no chão na hora da unção. Mas eu não sabia nem quanto era. E aí, nós terminamos aquele congresso. Ela nem era daquela igreja, era de outro lugar que tinha ido participar do congresso. E aí, nós fomos embora para Brasília. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu estou ali de 10 em 10 minutos olhando o extrato no aplicativo. À espera de um milagre. E daqui a pouco, irmão, quando eu abro um extrato, tinha 18 centavos. Não tinha entrado ainda o dinheiro. Não sei se era 18 centavos. Mas daqui a pouco eu entro no aplicativo e ela tinha transferido R$10.400. Ao invés de ficar inveja, você pode aplaudir o Senhor?
Talvez você ouça um testemunho desse, como eu ouvi vários já. E por várias vezes eu ouvi testemunhos assim, e eu dizia assim, Senhor, eu quero experimentar essas coisas malucas. E sabe o que eu entendi? Eu preciso provocar. Amém ou não? E se eu quero viver algo grande na minha vida, eu preciso provocar isso. Testemunhos precisam ser provocados. Provocados, provoque. Eu decidi ali provocar um testemunho. Sabe, quando eu entrego uma oferta, eu estou decidindo que eu quero provocar. Talvez você entregue sempre aquilo que é normal para você entregar. Se você quer ir além, entregue algo além. Talvez você faça sempre o que você já está acostumado a fazer. Você quer provocar um testemunho? Saia desse lugar de conforto e provoque através de uma atitude. Decida viver algo que você ainda não viveu. Sabe, todas as vezes que você faz, a ciência prova isso, a neurociência. Todas as vezes que você faz algo que você ainda não está acostumado a fazer, o seu cérebro expande. As sinapses cerebrais expandem. Você avança. Você se torna maior internamente quando você decide viver aquilo que você ainda não viveu. O dia que você está acostumado, eu fui pregar num lugar que o pastor me levava, todas as vezes ele passava por um caminho diferente. Eu perguntei, irmão, o que está acontecendo? Tem algum problema aqui com o seu... Ele disse, não, eu não gosto de passar sempre pelo mesmo lugar. Todas as vezes que você faz algo que você não fez, você pega um caminho que você não pegou, você faz alguma coisa que você ainda não fez, que seja uma receita, pegou na internet uma receita, eu nunca fiz isso aqui, seu cérebro está expandindo. E na sua vida espiritual é assim. Quando você decide provocar algo que você ainda não fez, decide ir além do que você já viveu. Eu já vivi coisas extraordinárias com Deus nesses 14 anos, mas eu tenho dito, Senhor, eu quero ir além de tudo que eu já vivi. E Deus tem me levado a viver experiências além de tudo aquilo que eu já vivi. Além de tudo aquilo que eu já vivi, experiências novas. Nessa cidade mesmo, em Trindade, no Goiás, quando eu estava pregando, quando eu cheguei no culto, eu estou lá, sempre fico assim na hora do louvor, orando em línguas, e conectando com aquilo que Deus quer fazer naquele momento. E eu estava ali, de repente, com os olhos fechados, eu vi uma cor. Deus me mostrou uma blusa, uma camisa, uma peça de roupa, que era um azul turquesa, não é um azul comum. E eu, com os olhos fechados, vi aquela cor, e Deus disse assim, diga para ela que eu vou curá-la. Eu abri o olho e fui procurar, né? Quem era a pessoa. Não olhei, não achei no primeiro momento, e daqui a pouco eu olhei bem, na última fileira tinha uma senhora com a roupa daquela cor. Eu disse, isso não é algo tão simples de dizer, né? Porque você chega para a pessoa e diz, ó, Deus disse que vai te curar. Ela diz, de que eu não tenho nada? Mas eu decidi viver além do que eu já vivi. Amém ou não? Eu decidi dizer para Deus, Deus, eu quero viver coisas maiores. E aí eu estou lá, ministrei, e no momento final, todas as palavras que o Senhor me entregou, eu fui liberando essas palavras. E daqui a pouco eu olhei para aquela senhora e eu disse para ela, a senhora aí com essa blusa, dessa cor. Eu estava assim na hora do louvor, Deus mostrou a sua blusa e Ele disse que vai curá-la. Eu pedi para alguém abraçar, orar com ela, beleza. Entreguei o microfone para o pastor. Quando eu entreguei o microfone para o pastor, ele estava impactado. Por todas as palavras que eu tinha liberado de coisas que eu nem imaginava. E uma delas foi dessa mulher. Ele falou assim, o pastor Ivan não sabe, mas hoje, quando eu cheguei aqui na igreja, quando a irmã, falou o nome dela lá, quando a irmã me abraçou, a primeira coisa que ela me disse foi assim, pastor, a única coisa que eu queria é que Deus me curasse. Aí eu estou na hora do louvor, com os olhos fechados, e Deus diz assim, diga para ela que eu vou curá-la. Você pode aplaudir o Senhor? Eu não sei você, mas eu tenho um fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Uma expectativa por viver mais do que eu já vivi. Por ir além. Eu já viajei em muitos lugares. Quase todos os estados brasileiros. Já preguei fora do Brasil. Já vivi muitas experiências. Mas eu sei que está só começando.
talvez alguém que olhe para mim hoje, vivendo o que eu estou vivendo, pensa que isso é para alguns. Só para aqueles, né? Os divergentes que nasceram com um dom especial, assim. Mas não é. É para aqueles que decidem. Porque um dia eu estava numa célula, só como um discípulo. E eu disse: Deus, eu não quero ser só um discípulo. Eu quero ser um líder. Eu quero transformar vidas. Porque um dia eu estava no meio de uma multidão e eu disse: Senhor, eu não quero ser só o que senta para ouvir uma palavra. Eu quero sentar para ouvir muitas palavras, mas eu também quero que o Senhor possa me usar na palavra. Porque um dia eu estava na sala da minha casa, pregando para cadeiras vazias, porque não tinha ninguém para me ouvir, mas profetizando que um dia eu estaria pregando para multidões. O futuro precisa ser provocado. E hoje, você provoca o seu futuro. É quando você olha e você diz: Deus tem mais para a minha vida. Eu quero além de tudo aquilo que eu já experimentei. Fica de pé no seu lugar nessa hora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa noite. Hoje é dia de você sair da religião. Hoje é dia de você voltar à essência. Hoje é dia de você voltar a esse amor através da prática. Hoje é dia de você decidir provocar novos testemunhos. E além do que você já foi, viver novamente aquilo que precisa ser retomado. Eu tenho dito que sabedoria é quando eu consigo saber de Deus aquilo que eu fazia e não faço mais e preciso retomar, aquilo que eu faço e não devo mais fazer, e aquilo que eu nunca fiz e eu preciso fazer. Sabedoria é quando eu consigo perceber: isso daqui eu fazia e não faço mais, mas eu preciso voltar. É quando eu consigo dizer: isso aqui eu estou fazendo, não devo mais fazer, eu preciso parar. E quando eu consigo dizer: isso daqui eu nunca fiz e eu vou fazer, porque eu preciso fazer. E hoje, nesses 2 dias aqui, o Espírito Santo vai falar para você de atitudes, de ações. Não é um culto emocional, não é um culto do sentimento, é um culto racional. É uma decisão de dizer: Senhor, eu vou fazer o que eu não fiz ainda. Eu vou retomar aquilo que precisa ser retomado. E eu vou deixar aquilo que precisa ser deixado. Senhor, eu quero ir além do que eu já fui. Eu quero viver mais do que antes. Fale com Ele nessa hora. Eu quero te dar alguns minutos para ir no seu lugar. Você dizer: Senhor, leva-me além do que eu já fui. Ah, Senhor, mais do que antes. Mais do que antes, Senhor, mais do que antes, Senhor. Foi apenas o início, aquilo que eu vivi até hoje, Senhor. Ah, Deus, existe muito mais ainda para o Senhor fazer. Ah, Deus, bem-aventurado aqueles que são como o apóstolo Paulo, que escreveu em Filipenses no capítulo 3. O apóstolo Paulo, depois de 25 anos pregando o evangelho, 25 anos depois da sua conversão, ele escreve aos Filipenses, e no capítulo 3, enquanto ele estava preso, ele diz, depois de 25 anos de ministério, ele diz: eu não julgo ter alcançado, eu não julgo ter alcançado, mas eu prossigo, eu avanço para aquilo que ainda está diante. Eu já vivi 25 anos de ministério, ele diz ali, mas ainda, eu não acho que eu alcancei ainda tem muito pela frente. E Deus diz para você hoje: não julgue ter alcançado, está apenas começando. A obra de Deus na sua vida está apenas começando. Gera expectativa, porque isso é só a introdução do teu livro. Isso é
só a introdução da história da tua vida. Você nasceu para ser um colecionador de testemunhos. O teu testemunho vai transformar a sua geração e as próximas que virão. Mas é apenas o começo. Tudo que você viveu hoje é até o começo. E hoje você pode decidir se você vai parar aqui e você vai ficar apenas lembrando o que passou, ou se você vai dizer: Senhor, existe muito mais e eu quero ir além daquilo que eu já fui. Faça a sua oração agora. Faça a sua oração agora. Esse é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento com Deus. Faça a sua oração. Levante sua voz em oração. Se você quiser se ajoelhar aí no seu lugar, se ajoelhe aí por um momento. Levante sua mão.